Será que foi difícil fazer essa pintura corporal? No final, vocês me respondem. Vem comigo acompanhar o processo dessa maquiagem. Eu inicio pelas caveiras, porque é a parte que vai precisar de mais detalhes para ter mais realismo. Então, eu faço decalque dele e depois vou pintando toda a região de branco. No corpo, eu vou utilizar tintas que não são à prova de água para facilitar na hora que eu for tomar banho, mas no rosto eu vou utilizar sim produtos cremosos. Tem um detalhe nessa questão das tintas, né, que não são à prova de água, que elas são à base de água, que você tem que ter muito cuidado com a uniformização da pigmentação da tinta. Como ela é a base de água, então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de tinta que a gente coloca no pincel. Como vocês estão vendo aí, eu estou utilizando o pincel língua de gato e eu vou sempre indo e voltando com essa tinta para poder uniformizar essa pintura, para que não fique partes mais pigmentadas e outras com menos, né, outras mais translúcidas. Vou fazendo os contornos das partes escuras das caveiras. Para fazer o nariz da caveira, eu utilizo de uma técnica chamada de gota invertida. Eu fiz com o pincel redondo, mas dá para você também fazer com o pincel língua de gato. Aqui a gente vai fazendo uma rinoplastia, né, nas caveiras, fazendo os detalhezinhos das pontas do nariz. Agora eu já começo a trazer elementos de luz e sombra para poder trazer tridimensionalidade a esse desenho. O uso do preto aqui ele é bem estratégico. Como eu utilizei o marrom escuro primeiro, eu venho somente nas bordinhas com o preto para poder formar um degradê e assim trazer essa sensação de sombra, né? Que algumas partes são mais profundas do que outras. E como esse é um produto de consistência líquida, eu não consigo esfumar ele direito. Ele tem uma certa dificuldade a mais para poder esfumar. Então primeiro eu vou aplicando a tinta e só vou dando uma esfumada nas bordas. Diferente se fosse um produto cremoso ou um produto em pó, que a gente sim consegue, né, fazer um bom esfumado com ele. Mas reparem bem o quanto essa técnica, esse degradê, ele traz um efeito visual muito diferente para o desenho. Fica incrível. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, porque você tem que ficar indo e voltando com a tinta, mas vale muito a pena no final, porque o efeito visual fica lindo. E, infelizmente eu sou perfeccionista, então por mais que dê trabalho, eu irei fazer. E agora, em algumas partes, eu venho esfumando a sombra preta nas bordinhas, principalmente naquelas partes em que o elemento ele tem que trazer a sensação de que está por baixo. Como vocês podem ver aí, a caveira que está mais próximo do meu pescoço é a caveira que ela tem que ficar por baixo, enquanto a outra ela está por cima. Então, por isso que entre as duas, eu coloco a maior quantidade de preto e marrom, a parte mais escura, entre as duas para dar essa sensação, né, que uma está sobreposta à outra. Depois de adicionar as sombras, né, que são esses tons mais escuros, eu volto com a luz, né? Eu venho com a parte branca para poder iluminar e projetar as partes que eu quero que fiquem sobrepostas. Essa parte da pintura eu utilizei tinta cremosa exatamente para facilitar, para eu não estar indo e voltando diversas vezes com a tinta para poder uniformizar. A tinta cremosa ela possibilita essa uniformização de forma muito mais fácil, então eu gosto de já vir aplicando primeiro com a espátula e depois vou dando acabamento com a esponjinha queijinho de látex. Mas isso não significa que não dá trabalho. Esse é um tipo de tinta que dá para você criar camadas. Então, se caso a primeira camada que você aplicou ainda não ficou na pigmentação que você quer, você ainda quer uma pigmentação mais forte, uma cor mais saturada, então você vai ali construindo camadas, que foi exatamente o que eu fiz. Agora, com a sombra laranja mais escura do que a cor que eu utilizei no colo, eu vou criando as sombras dessa pele, né, dessa parte do corpo. E para criar mais profundidade nesse tom de laranja escuro que eu utilizei, eu vou só com um pouquinho de sombra preta misturando com ele.
E para criar a luz dessa parte do corpo, eu vi com sombra amarela. Para as caveiras se destacarem, eu venho pintando as bordas com sombra preta. Agora eu venho fazendo os ossos da caveira. Para quem não entendeu, é como se fosse uma abóbora em pedaços. Essa parte laranja é a parte que ainda é o corpo da abóbora, né? Mas por dentro dela, né, tem esses ossos, né, como se tivesse um buraco. Por isso, tem esse efeito de ilusionismo, né? Que vem esse preto com um fundo preto, que é para dar essa sensação de que tem partes faltando, né? Do corpo da abóbora. Com o pincel redondo e uma tinta à base de água, eu vou fazendo as plantinhas que rodeiam o corpo da abóbora. Eu nem sou ambidestra, mas pintura corporal, a autopintura corporal, né? É isso mesmo, é você utilizar de todas as mãos que você tem. A direita e a esquerda não importa, para poder fazer os detalhes. Com o pincel redondo, eu venho fazendo os espinhos das plantinhas. Agora eu já começo a trabalhar mais na técnica de ilusionismo, que vou fazendo o osso, né, da caveira e também já vou pintando as partes pretas, né, que vão se fundir com o fundo preto. Agora é colocar toda a minha paciência em jogo, porque eu venho dando luz, né, para as plantinhas, para dar movimento, para dar essa sensação visual de que uma tá por cima da outra. Enfim, aí eu vou utilizando do branco para fazer isso. É uma tinta à base de água mesmo. Eu vou aplicando e vou esfumando com a ponta do pincel mesmo. Venho com a sombra preta criando profundidade nas pontas dos espinhos e também nas áreas que eu desejo dar mais profundidade, né, dos elementos aí da pintura. E na ponta dos espinhos eu venho com o branco para poder projetar essa parte. Finalmente vamos para a pintura do rosto. Já inicio fazendo os dentes. Eu pinto toda essa parte do fundo de vermelho primeiro e vejo que não faz sentido nenhum, já que essa parte é como se fosse um vazio. Então eu volto com o preto por cima. E nisso eu acabei pintando algumas partes dos dentes de preto, então eles ficaram menores. Então eu volto com o branco para poder voltar a essa forma do dente. Fiz a minha careca falsa com plástico filme e fita crepe. Também já pintei a parte dos olhos da caveira. E agora, com a mesma tinta que eu utilizei para pintar um corpo, eu tô pintando o rosto. Desenho o nariz da caveira e continuo a uniformização da pele da abóbora. Agora eu vou trazer alguns elementos que vão mudar a expressão dessa abóbora e vai trazer realmente a sensação de ser um vilão, já que não é, né, uma abóbora boazinha, é uma caveira, então é algo assustador. Então eu vou trazendo alguns elementos para ajudar nesse visual, como por exemplo, o formato do olho, algumas rachaduras no rosto também, sombreado próximo dos olhos. Isso ajuda muito, né, para que esse personagem ele realmente seja um vilão.
Para fazer as divisões da abóbora, eu venho criando luz primeiro com o amarelo nessas partes centrais e vou fazendo as divisões com a sombra preta. Minha gente, tem umas partes que eu não sei nem o que eu tô fazendo, não vou mentir pra vocês. Eu só vou fazendo e vou confiando que no final aquilo que eu fiz vai dar certo, vai ajudar no resultado final. Mas de fato, a maquiagem artística é isso, né? Você vai tentando ali, tentando várias técnicas até chegar num resultado que realmente seja satisfatório pra você. Principalmente quando é uma maquiagem autoral. Daí vocês já viram que eu fiz os elementos da caveira, principalmente o formato do rosto da caveira. E agora eu venho pintando toda essa parte de preto e confesso que eu acho uma das partes mais satisfatórias. Vou trazendo mais profundidade para as partes que eu acho necessário com sombra preta. Não gravei, mas criei alguns pontos de destaque que fizeram total diferença ali na parte dos olhos, na parte da bochecha, com a cor amarela e a cor branca também. E também colei um galinho ali que eu achei no jardim aqui do condomínio, que fez total diferença, né? Porque a abóbora, ela tem esse detalhezinho aí também. Inicio a aplicação do sangue com a escovinha e depois eu venho dando batidinhas com o dedo para espalhar um pouco mais e também trazendo para algumas regiões que eu acho necessário. Já xoxi, capenga, finalmente agora vamos finalizar com a pintura da parte preta do corpo, né, que dá essa questão de ilusionismo. E aí eu quero saber de você, essa maquiagem, ela é difícil ou não? Me conta aqui.